Boa tarde, aula de matemática, quinto ano B. O assunto da nossa aula de hoje é comparando números até 999.999, ou seja, comparando números com 6 ordens. Eu sou o professor Benedito Alencar. Nessa aula eu vou estar explicando um pouco sobre o conteúdo da nossa aula, que está nas páginas 24 e 25 do livro de matemática, certo? Vamos lá, então. Então, o assunto, como já falei, é comparando números até 999.999, ou seja, números de 6 ordens. Vamos ver como é que se faz a comparação desses números. Vamos à primeira situação. Num final de semana de um feriado prolongado, passaram 201.190 automóveis pelo pedágio de uma estrada para a praia. Em outro pedágio, de uma estrada para o interior, passaram 105.942 automóveis. A pergunta é, em qual desses dois pedágios passaram mais automóveis? Para resolver esse problema, nós precisamos comparar esses dois números e saber qual deles é o maior e qual deles é o menor, certo? Então, nós estamos trabalhando com comparação de números, consequentemente, comparamos para saber quem é o maior e qual é o menor, certo? Resolvemos esse problema, uma das estratégias importantes para resolvê-lo é usar o quadro de ordem, como podemos ver aqui abaixo, né? Aqui nós temos o quadro de ordem, que tem, como é um quadro de ordem de número com 6 ordens, né? Nós temos da unidade até a centena de milhar. Antes de falar especificamente sobre esses dois números, eu vou dizer uma primeira dica ou uma informação que eu não sei se todos sabem, mas quando se trabalha com comparação de número, para saber quem é maior e quem é menor, uma primeira dica é a seguinte: você observa se esses dois números têm a mesma quantidade de ordem, certo? Caso um dos números tenha mais ordem do que o outro, consequentemente, o número que tem mais ordem é o número maior. Digamos que nós tenhamos dois números. Um que vem somente até aqui as dezenas de milhar. E outro que tenha 5 ordens, né? Outro que vem até a centena de milhar, que tenha 6 ordens. Então, esse que vem até a centena de milhar é o número maior, certo? Na nossa situação aqui, dos dois números que nós estamos trabalhando, os dois têm 6 ordens, né? Ou seja, os dois vêm até a centena de milhar. Nesse caso, a gente faz a comparação. Essa estratégia de comparar quem tem mais ordem não nos ajuda nesse caso. Nós temos que fazer a seguinte situação. Nós vamos para a ordem maior, que é a ordem 6, certo? Para a centena de milhar. E vamos observar aqui quem tem o algarismo maior na centena de milhar. O número que tiver a centena de milhar maior é aquele que é o número maior também, tá certo? Caso fosse igual, aí a gente iria para a dezena de milhar e assim por diante. Mas não é o caso, né? Está claro aqui que o número 201.190, ele tem 2 unidades na centena de milhar, ou seja, ele tem 200 mil, e o número 105.942, ele tem somente uma centena de milhar. Então, nesse caso, né, o número maior, certo? O número maior é 200, né, e 1.190. Esse é o número maior, ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto.
Então, o número 201.000 é o número maior. Ou seja, né, reforçando, como os dois números têm algarismo na casa, né, das centenas de milhar, como nós temos 2 centenas de milhar, então é o número maior. Aqui tem o símbolo, né, que a gente fala. Ó, o símbolo menor que ou maior que. Veja aqui. Então, o número 201.190 é maior que 105.942 ou 105.942 é menor que, certo? Esse númerozinho a gente lê assim, menor que, aliás, esse símbolo não é um número, né? Menor que 201.190. Bom, observe a seguinte dica. A abertura desse símbolo, ou seja, o lado que está a abertura é o número sempre maior, entendeu? Então, por exemplo, 201.000, a abertura está voltada para o lado dele, então nós dizemos que o 201.000 é maior que 105.942. Aqui, 105.942. A abertura do símbolo não está para o lado dele, está para o outro lado. Então, nós dizemos que ele é menor que 201.190. Vamos ver a segunda situação, ainda na página 23, né? Na verdade, as páginas 23 e 24 do livro. No primeiro fim de semana de um festival de música, as 3 áreas de show receberam 138.942 espectadores. No segundo fim de semana, o número de espectadores foi de 191.410. Em qual desses fins de semana houve mais espectadores? Então, nós estamos comparando novamente 2 números com 6 ordens, certo? É possível saber em qual dos 2 finais de semana teve mais espectadores. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Como em ambos, né, o número de algarismo da centena de milhar é 1, ou seja, aqui no quadro de ordem, os dois têm a mesma quantidade de centena de milhar. Então, nós vamos para a dezena de milhar para comparar. O 138.000 tem 3 dezenas de milhar. O 191.000 tem 9 dezenas de milhar. Consequentemente, este número, né, o 191.410, é maior que 138.946. Tá certo? Ficou claro? Se a centena de milhar for a mesma quantidade, você vai para o segundo maior, que é a dezena de milhar. Portanto, podemos concluir que 191.410 é maior que 138.946. Ou seja, aqui o símbolo, ó, lembra que eu falei? A abertura, né, do símbolo está voltado para o número 191.000. Então, ele é o maior, certo? A gente lê assim, ó. Esse é o maior que, né? Quando está voltado para cá, já que a gente vai lendo nada aqui para lá. E assim é o menor que, certo? Deixa eu igualar aqui. Então, maior que, menor que, certo? Então, aqui, ó. 191.000, dá para a gente substituir aqui, ó. É maior que, ó. Maior que 138.000. Repare que a abertura, né? A gente costuma dizer a boca do símbolo está voltado para o número maior, certo? Para finalizar, vocês vão responder a atividade, né? Questão 1, 2 e 3 da página 24 do livro de matemática, certo? Deixa eu só passar aqui rapidinho que a primeira está respondida. Ok, então vamos lá.